Alegre, nesta quinta-feira, dia 24 de julho. São quase 6 horas da tarde, nuvens fechadas aqui na minha frente e faz muito frio, hein? Vocês devem notar isso pelos meus agasalhos aqui. Olha, neste caso da imposição das supertarifas sobre produtos exportados para os Estados Unidos e que começarão a vigorar dentro de exatamente uma semana, existe muita espuma no meio dessa conversa toda. E essa espuma é provocada por 3 razões diferentes, pelo menos na minha avaliação. Primeiro, um desconhecimento exato do problema. Ou seja, tem muita gente vendo as árvores e não vê a floresta toda. Segundo, reações absolutamente fora de propósito por parte do governo federal, nomeado lulopetista, diante desse problemão aí. E terceiro, o noticiário que reflete o que está acontecendo de fato, os dois lados, mas, em geral, o noticiário sabidamente histérico, ideologicamente despropositado, escandalosamente dirigido para causar confusão. Pelo menos. Vamos por partes, como dizia Jacques o Estripador. Vamos ver o tamanho do problema. O diktat exato do desafio americano tem 3 pontos diferentes. Primeiro, comercial, que se configura nessa imposição das tarifas de 50% sobre produtos importados para os Estados Unidos a partir do dia 1º agora. Esse é o ponto 1. Do que está na carta do Trump, né? Segundo, a questão política, né? Vinculando qualquer acerto comercial ao caso do julgamento justo para Bolsonaro e liberdade para os brasileiros. E terceiro, a questão geopolítica, que é o caso da inserção do desafio comercial num contexto geral de reposicionamento estratégico, político e econômico dos Estados Unidos, o que inclui os movimentos de confronto movidos pelos membros do BRIC. Negociações podem acontecer e até algum acerto aí em relação ao primeiro e terceiro ponto, mas não em relação ao caso do julgamento do Bolsonaro e da perseguição aos oposicionistas brasileiros, né? Essa questão política aí. Mas se não resolver, esse ponto dos 3 do conjunto não resolve os outros. Pelo menos é o que o Trump tem dito aí, e é o que a gente tem visto, inclusive pela imposição de sanções aí contra esses 8 ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Sanções, aliás, que virão muito mais severas, né? O que se espera aí, segundo diz o Eduardo Bolsonaro, o jornalista Paulo Figueiredo, segundo se sabe. Então, vamos à análise. Primeiro, as supertarifas. O caso das tarifas de 50%, que dentro de uma semana serão impostos pelos Estados Unidos sobre produtos exportados pelo governo do Brasil. Bom, nesse caso aí, o governo brasileiro vem atuando na base do morte e assopra, mais mordendo do que assoprando diante do gigante, nada conseguindo com essas bravatas e ameaças que está fazendo aí. Pelo contrário, está irritando o gigante. O interlocutor principal que o governo lulopetista nomeou, no caso o vice-Geraldo Alckmin, não consegue nem falar com os americanos, com as autoridades que mandam de fato nos Estados Unidos. E aí está uma semana do problema aparecer com toda a sua força. A coisa mais perto de algo parecido com contato de melhor nível é a ida de uma comissão de 8 senadores para Washington dia 28. Eu publico os nomes e a agenda deles no meu blog polibiobraga.com.br. Vão lá dar uma olhadinha. É um vexame. A agenda deles é um vexame. Estou publicando a agenda. O grupo sequer será recebido na Casa Branca ou sequer por qualquer sub do governo dos Estados Unidos, mas apenas por alguns empresários que têm negócio com o Brasil, americanos, e por gente do parlamento, do Congresso dos Estados Unidos. Essa comissão nem saiu ainda, né? Ela vai estar lá dia 28. Mas a presença de 3 senadores da oposição dentro do grupo dos 8 irrita tremendamente a oposição e desqualifica a missão. São os casos até de 2 ex-senadores, 2 senadores que são ex-ministros do Bolsonaro, a Tereza Cristina, que foi da Agricultura, e o Marcos Fortes, o astronauta, que era ministro da Ciência e Tecnologia. Com esses 2 aí está o Esperidião Amin, que oscila, né, na balança.
Bom, lá nos Estados Unidos, o deputado Eduardo Bolsonaro avisou, hoje mesmo eu vi, nem vem sem travar morais, porque não tem. Então não tem. Bom, e segundo ponto que eu quero colocar, as reações despropositadas do governo Lula petista e o noticiário enganoso da imprensa. Pois bem, se depender do conteúdo e do tom assumido pelas publicações oficiais, oficialescas e da mídia de um modo geral, mas particularmente dos grandes grupos de comunicação social, se depender disso aí, só teremos mais espuma. Vocês vejam que hoje, nesta quinta-feira, só agora começaram a aflorar com mais clareza um movimento que já se sabia que estava por trás de grande parte das posições oficiais do governo lulopetista, né? Que está saindo agora hoje aqui, né? Que é esse movimento infantiloide desenvolvido pelo governo federal nomeado lulopetista, que é o de apoiar, numa queda de braço, os chineses confrontando com os Estados Unidos. O governo do PT acha que pode jogar um contra o outro. Eu chamo a atenção para 3 notícias plantadas, especialmente hoje. 1. O Brasil estaria buscando criar um GPS próprio em conjunto com a China para não depender do GPS dos 28 satélites dos Estados Unidos. Mesmo que venha fazer isso aí, não vai criar de uma hora para outra. E os chineses também não têm isso aí. Segundo, o governo lulopetista quer trazer cartões de crédito, uma bandeira chinesa do Union, para se contrapor aos cartões americanos. Não sabe nem o que está falando. Porque os próprios cartões de crédito esse da China, ele está intercalado, intrinsecamente vinculado ao sistema financeiro internacional. E terceiro, o Brasil estaria disposto a dar uma de Cuba e enfrentar embargos americanos. A ver, pode ser tudo delírio puro, né? Eu peço que vocês procurem meu blog, polibibraga.com.br, porque lá eu publico amplas informações a respeito de todas essas questões que eu estou tratando aqui no meu comentário, que são complexas. Hein? Dito isto, o que tudo indica é que dentro de uma semana o setor exportador brasileiro, as empresas exportadoras, os seus empreendedores, os seus empregados, mas até o conjunto da população, a curto, médio ou longo prazo, deve se preparar para o pior. Porque aí vem chumbo grosso. É? Quem viver, verá. Previnam-se. Previnam-se. Bota dinheiro no bolso.